Mas me fala, o seu metabolismo, como é que tá? Você fala assim, ai Marisa, eu passei dos 30 anos, meu metabolismo deu um declínio, eu sei, eu tô quase chegando nisso. Então a gente vai aprender aqui algumas dicas para acelerar e para ficar sempre bem, ficar com um organismo em bom funcionamento. Quem vai contar um pouquinho pra gente é o doutor André. Eu sempre... Weinert, eu pergunto antes, André Weinert, que é nutrólogo, vai ser ótima essa pauta, porque normalmente a gente fala de metabolismo, mas você aí de casa sabe exatamente o que é o metabolismo e o que ele faz no seu corpo? O André vai contar pra gente. Bom, primeiro de tudo, o que é o metabolismo? O que é o metabolismo? É o mais importante, não adianta que acelerar, retardar o metabolismo sem a gente entender o que é o metabolismo. Exatamente. O metabolismo nada mais é do que são reações químicas, milhares de reações químicas que o nosso corpo 24 horas por dia passa, promove, sofre, né, que faz com que a gente viva. Faz com que a gente esteja vivo, conversando, falando, andando. Então são todas as reações que englobam o nosso corpo no dia a dia que vão fazer com que a gente ande, coma, sobreviva, né? Tá. Então, de uma forma geral, isso é o metabolismo, né? Tá. Agora, sim, o metabolismo é diferente em todas as fases da vida, né? Da criança tem um metabolismo diferente, porque tem a fase de crescimento, a fase do aprendizado que a gente acabou de ver. A criança e o adolescente, eles têm um metabolismo bem mais acelerado. Exatamente, tem uma necessidade maior, né, de energia, de proteínas, né? E conforme vai passando a idade, esse metabolismo vai diminuindo. A gente falou de idade, por que exatamente nos 30 anos? Que raiva disso! Porque exatamente nos 30 anos eles falam que declina e muito. O que acontece é o seguinte, a partir da terceira década de vida, nos 30 anos, essa taxa de metabolismo começa a diminuir, né? Além disso, algumas coisas... Vamos trocar. Algumas outras coisas que acontecem. A gente começa a trocar massa muscular por tecido adiposo. Tá. Então, a massa muscular, ela requer muito mais gasto energético no dia a dia do que a gordura. Então, quando a gente tem muito mais massa muscular do que a gordura, a gente necessita de um gasto maior. Então, teoricamente, pode dizer que tem um metabolismo um pouco maior. Tá. E conforme a idade vai passando, a gente vai fazendo essa troca, né? Então diminui-se o ganho de massa muscular, a gente começa a perder um pouco de massa muscular, começa a se trocar isso por tecido adiposo, tecido gorduroso, né? Então isso começa a diminuir o metabolismo. Então a gente precisa começar um trabalho, né, para conseguir ganhar essa massa magra o quanto antes, muito antes dos 30, por favor. Começa com 22, sei lá, acho que é indicado 23. Não, a partir da idade adulta, né, na adolescência, já o legal, né, a gente entender que deve vir do berço, né? Não adianta a gente querer mudar depois de 22, 23, 25 anos, que às vezes a gente não vai conseguir. Tem que ir começando aos poucos. Eu acho que é uma educação que vem de criança, passa para a fase de adolescente, que vai chegando na idade adulta, que fica muito mais fácil de você querer fazer uma mudança muito rápida na sua vida. Aos 25, 26 anos, você já está habituado com o ritmo de vida, com o estilo de alimentação, um estilo de vida diferente, você querer mudar de repente. Pode até ser agressivo para o nosso corpo. E você não consegue segurar muito tempo isso também. Tá certo. Então a gente sabe que tem que combinar também exercícios físicos, mas a alimentação também e sempre é primordial. Importantíssimo. O que nós temos aqui? Hoje você trouxe estimulantes? Eu trouxe algumas coisas que podem ser mitos, podem ser verdades, que a gente ouve falar, que o paciente às vezes perguntam, né? Mas foi o que você acabou de falar, é interessantíssimo, é importantíssimo. Nada disso aqui adianta, nada disso resolve só a alimentação. Você tem que ter uma alimentação em geral bem regrada, bem adequada, você tem que praticar atividade física. Um outro ponto importantíssimo que eu sempre falo para os pacientes, o primeiro ponto, né, que a gente pega no pé e sempre fala isso, é comer de 3 em 3 horas. Né? Se você não comer de 3 em 3 horas, não adianta, porque quando você passa muito tempo sem comer, o seu metabolismo diminui, nosso corpo ele é inteligente, né? Então, se você está ofertando para o seu corpo, de 3 em 3 horas, está ofertando energia para ele gastar, ele vai entender que aquilo é para o bom funcionamento. A partir do momento que você restringe o teu corpo, teu organismo a ganhar caloria, a ganhar energia, ele vai fazer o que? Ele vai diminuir para começar a economizar, porque pode ser que ele precise depois. Então, o teu metabolismo diminui. Então, o primeiro passo, antes de qualquer coisa dessa aqui, é alimentação de 3 em 3 horas. E atividade física. E atividade física regular e boa noite de sono. Sempre o sono vem com essa história. Agora aqui, o que a gente tem aqui? Eu queria começar com os mitos. Queria até começar aqui com a aguinha gelada, que muita gente fala assim, porque de manhã é muito bom, você vai emagrecer muito e vai acelerar o seu metabolismo tomando água geladinha, bem cedo. Isso é verdade ou é mentira? Olha, é uma verdade mentirosa. A gente pode meio dizer termo. Assim, porque o que as pessoas falam que
imagina-se o seguinte, que a água gelada, quando a gente ingere a temperatura baixa, nosso corpo ele precisa esquentar essa água para poder absorver a água, para poder hidratar. E quando o nosso corpo precisa trabalhar mais para fazer com que essa temperatura da água suba, então você aumenta o seu gasto. Que não deixa de ser uma verdade. É uma verdade, mas só que esse gasto que teu corpo tem a mais é irrisório perto daquilo que você tem de gasto durante o dia. Então não é uma coisa que resolve um grande problema. Eu diria assim, que é uma aceleração momentânea. E o gasto que você tem a mais é tão pouco que não vai fazer diferença. Não adianta você tomar galões e galões e galões de água gelada, que não é isso que vai resolver o seu problema. É bom, a água gelada é gostosa, sacia, então toma uma aguinha gostosa, faz bem, posso tomar, pode, adoro água. E aqui ao lado, o que nós temos? Aí a gente tem o vinagre de maçã. Que tem alguns trabalhos, alguns lugares que mostram que ele acelera, ele aumenta a temperatura corporal quando a gente ingere temperando salada, fazendo um fio de vinagre. Falam bastante. Falam bastante disso, falam que ele age mais ou menos parecido com a pimenta, com a canela. E é mesmo? Tudo aqui que a gente vai falar de um pouco de cada, né? Não adianta você também colocar meio litro de vinagre, não é isso que vai fazer acelerar o nosso metabolismo. É a união de várias coisas, mas ele aumenta um pouquinho sim a temperatura do corpo e teoricamente ele aumenta um pouco a nossa taxa de metabolismo. Então ele acelera um pouquinho o nosso metabolismo, mas também não é isso que vai resolver o nosso problema. Não tem aquele 100% de funcionamento que a gente fala. Tá. E aqui nós temos um chazinho? Isso, chá verde. Dizem que é ótimo. É o chá verde. Aqui tem o café, né? Eu trouxe até aqui o outro chá verde, que esses são compostos que têm cafeína. Né? A cafeína o pessoal usa muito na atividade física, ou o pessoal fala que para não dormir, que quando está estudando ou à noite, que para dar uma acelerada, para dar uma melhorada. E realmente assim, a cafeína, ela ajuda a acelerar um pouco os batimentos cardíacos, aumenta um pouco, melhora o estado de atenção, estado de alerta, age um pouco na nossa circulação, então realmente assim, acelera um pouco o nosso metabolismo, realmente. E são os compostos que estão principalmente no chá verde, que está no café em pó aqui. E um outro chazinho que tem ali. É o mesmo chá verde. Eu trouxe para mostrar a diferença. E a canela? A canela também age, o que os trabalhos mostram, que as pessoas utilizam muito a canela, que também ela tem um aumento da temperatura do corpo quando você ingere a canela. Né? Também não adianta, você pode usar em forma de chá, né? Pegar a canela de pau e fazer em forma de chá, ou polvilhar um pouquinho isso em cima de uma fruta, de um doce ou de um prato qualquer, que também ajuda bastante nesse aceleramento, também não é o que vai resolver. Esse aqui é um energético? Esse é um energético. O energético é legal assim, tem essa cultura, né, começou de muito tempo atrás, né, das pessoas na noite tomar energético, de misturar com bebida alcoólica. Na verdade, o energético, ele, na Anvisa, né, ele nem funciona como uma bebida, ele é um suplemento. Se você pegar o energético, dentro dele tem aminoácido, tem água, tem um pouco de cafeína, tem cafeína, que é a taurina e a cafeína, que são os aminoácidos, e tem glicose dentro. Então ele nada mais é que um suplemento. Tá? A cafeína e a taurina que tem dentro dele ajudam a ativar também o sistema nervoso central. E essa ativação do sistema nervoso central também você tem um aumento da sua taxa de metabolismo. Tem que tomar um cuidado danado, né? Tem que tomar cuidado, como o café, não é tomando também uma latinha, uma xícara de café ou uma xícara de chá que vai te acelerar demais. Né? A quantidade de cafeína que tem aqui de taurina não é muito diferente, não é muito maior do que você tem no café ou você tem no chá. Então, assim, resumindo, para a pessoa ter um bom funcionamento do metabolismo, combinar a alimentação certinha, diária, ali comendo de 3 em 3 horas, fazendo atividade e um pouquinho de cada que tem aqui, incluindo aos poucos e não em grande quantidade, também vai muito bem. Cuidado, principalmente em relação ao cafeína, tomar muito cuidado com o exagero da cafeína. O pessoal às vezes exagera no café. Do mesmo jeito que você tem os efeitos bons, você pegar a cafeína, você tem os efeitos colaterais. Então, até 200 miligramas de cafeína por dia, até o pessoal às vezes toma até em cápsula a cafeína, na atividade física, ajuda a dar um ataque cardíaco, a dar uma melhorada, aumentar o metabolismo e perder um pouco mais de peso, funciona muito bem. Agora, tem gente que consome muito café, muito chá, começa a ter efeito colateral, começa a ter insônia, fica irritado, de dor de cabeça. Né? Se você pegar a cafeína, está até nas medicações para dor de cabeça, tem cafeína dentro, muitas delas. Nossa! Então, a cafeína é muito importante para a gente, mas desde que a gente consiga ingerir os alimentos que tem cafeína dentro do normal. Então, tomar 2 a 3 xícaras de café ou tomar até 500 ml umas 3 a 4 xícaras de chá verde, né, é legal.
tem os efeitos bons da cafeína, né? Inclusive, se for tomar o chá verde, eu acho mais legal tomar desse jeito aqui, nas folhas do que no nas folhas, saquinho, assim, sequinhas. Porque muitas vezes no saquinho vem talo, vem pedaços de que não é da folha. Então é melhor comprar o mais natural possível. Melhor, eu vi que você trouxe o coco também. O coco, trouxe o coco. Muita gente gosta de comer o coco em pedaço, ou ainda está na moda hoje aquele óleo de coco, o pessoal toma óleo de coco, que não deixa de ser o coco, né? O coco ele é rico em gordura. Então, tomar muito cuidado primeiro que é calórico. Excesso. Exatamente. É com gordura saturada e uma gordura que chama-se TCM, né? Esse tipo de gordura, o que ela faz, no nosso organismo, a gente consegue queimar essa gordura mais rápido, né? Tem um monte de equações químicas que acontecem nas nossas células, que para a gordura poder ser queimada, ela passa por várias etapas, né? A gordura, esse tipo de gordura que tem no coco, ela ultrapassa alguma dessas etapas, então você consegue queimá-la mais rápido do que os outros tipos de gordura. Então, o pessoal hoje usa muito em academia, na atividade física, para ajudar a queimar um pouco de gordura. Então, o pessoal geralmente, ou se você acha nessas lojas de suplemento, mesmo no supermercado, você acha o óleo, né? Óleo, que você pega uma colher e você pega com a colher, colherinha também. Que é óleo de coco, ou você pegar 2, 3 pedaços de coco natural. 2 ou 3 pedacinhos que estão tá assim ótimo, aí. Tá aí ótimo. já é o suficiente, não, é o suficiente. Porque o coco, a gordura é calórica, o coco é calórico, é uma fruta, né, uma fruta oleaginosa, então dentro do que a gente consome durante o dia está ótimo. E o pimentão? O pimentão e a pimenta tem mais ou menos parecido, né? Tem uma substância nos dois, chama capsaicina. Tá? Esse nome é um pouco complicado, mas é o que dá mais ou menos a coloração, e na pimenta é o que dá esse ardor da pimenta. Tá? Então está presente principalmente na pimenta vermelha. E ele acelera, então ele aumenta a temperatura corpórea, e quando você tem esse aumento da temperatura corpórea, o seu metabolismo aumenta. Né? Então você trabalha um pouco mais a parte cardíaca, então dá essa conotação de ser um alimento termogênico também. Tá? Então os dois trabalham mais ou menos nessa faixa, tanto a pimenta quanto o pimentão. Uma quantidade aquela com bom senso. Sim, até porque quem não gosta de pimenta toma muito cuidado, fica porque senão difícil, vai ficar ardido. vai arder muito. E é mais na pimenta vermelha do que nas pimentas pretas, né? Naquelas pimenta verde, pimenta preta não tem tanto quanto na pimenta vermelha. Doutor André, sabe o que eu ia te perguntar? Normalmente as pessoas que têm 60 anos de idade, aí procuram ajuda e falam, olha, você precisa realmente fazer atividade física para sair do sedentarismo e na consequência já ter aquela saúde, ajuda, né, na disposição e tudo mais. Só que essas pessoas, por uma questão de ter a fadiga um pouco mais acentuada, elas acabam fazendo os exercícios umas 2, 3 vezes por semana e deixam as atividades diárias de lado e acaba não tendo o efeito que deveria ter. Por que isso acontece? Olha, do mesmo jeito, quando a gente passa dos 30, o nosso metabolismo diminui. Quando a gente chega aos 60, passa dos 60 anos, diminui-se mais vertiginosamente, né? Então, você tem uma maior troca ainda. Então, você pega o idoso, geralmente ele tem bem menos massa muscular, ele tem muito mais tecido gorduroso, tecido adiposo. Muitas vezes o coração já está um coração um pouco mais fraco, né? Não vamos entrar no mérito dessa questão agora de falar de pressão alta, de diabetes, mas geralmente engloba-se alguns outros problemas que não são relacionados ao metabolismo, né? Então, geralmente é um fator, são vários fatores que juntos eles levam a ter uma qualidade de vida, de ganho, de massa do dia a dia um pouco pior, né? Então o idoso geralmente ele dorme menos, né? Já é fisiológico dormir menos, ele já tem um metabolismo um pouco mais lento, ele já não consegue comer que nem ele comia antes, tirando problema de dentição, de deglutição, alguma coisa, e ele cansa mais fácil, né? Vale lembrar também que o que aumenta muito essa nossa taxa do nosso metabolismo ser maior é a massa muscular. E geralmente o idoso tem bem menos massa muscular, né? Que já é natural também. Então, o que a gente recomenda muitas vezes para o idoso, além do dia a dia, de alimentação, além da atividade física aeróbica, se ele conseguir fazer alguma atividade física com uma musculação, não puxar um ferro muito pesado. Aqueles treinos funcionais. Exatamente, mas que tem que ter alguma coisa relacionada à tentativa de ganho de massa muscular. Trabalhar o tônus muscular para tentar melhorar esse metabolismo dele. Junto com a alimentação, junto com tudo, que eu acho que daí que você consegue sair dessa fadiga excessiva que eles têm. Doutor André, muito obrigada, doutor André Weinert. Agora saiu nutrólogo. Eu vou passar aqui o seu site, que é www.healthme.com.
healthme.com.br, health de inglês mesmo, de saúde. Maravilha! Nossa, boas essas dicas. Legal, né? Ai, que bom, que aí você vai acrescentando. Não é para consumir tudo de uma vez, porque senão não vai dar certo. Me dá um beijo. Obrigada mesmo. Ai, que ótimo, gente. Olha, eu gostei muito. Ai, sabe o que eu ia te falar também? Eu estava vendo que também o consumo excessivo de pimenta pode causar danos ali. Tem pessoas que elevam a pressão e ficam com a pressão altíssima e demora para voltar. Exatamente. É porque se você come muita coisa que acelera demais, que o metabolismo acelera, o teu batimento cardíaco, quando você tem acelera demais, você também dá a tua pressão. O teu coração precisa fazer mais força, ter mais pressão para poder bombear esse sangue e acaba aumentando a pressão arterial. Imagina comer em grande quantidade todo santo dia, a bomba que é para o nosso organismo. Geralmente não vai só na pimenta, geralmente o pessoal exagera no sal, na pimenta, vira tudo, uma bomba não é uma coisa só que vai causar esse mal. Geralmente não é um fator, um monte de coisa. Eu voltei aqui até para falar porque brasileiro gosta de uma pimentinha. Nossa, e como ainda mais na feijoada. Gosta, viu? Gosta mesmo. Agora sim, obrigada, doutor André, obrigada.